Fala galera, beleza? Continuando a nossa zoologia, a gente começa nessa aula a estudar o filo Annelida. Então, bora lá. Seguinte, esse filo Annelida tem algum significado nesse nome, certo? Então, Annelida significa corpo dividido em anéis. E esses animais são os chamados vermes segmentados. Todos os outros vermes que nós estudamos, os plateumintos de corpo achatado e os nemateumintos de corpo cilíndrico, não apresentavam segmentos. E a partir de agora, o filo Annelida é representado por animais que têm o corpo dividido em partes. Você pode usar o termo animal segmentado ou animal metamerizado. Segmentação e metameria, não tem problema, você escolhe o nome que você prefere. E esses animais, eles são popularmente chamados de minhocas, nós também temos as sanguessugas e também vermes aquáticos, a maioria marinho, chamados de nereis ou poliquetos, que são pouco conhecidos, não fazem parte da fofofauna. E aí é o seguinte, esses bichinhos são protostômios, isso indica que o blastóporo origina a boca e o ânus se forma secundariamente, o ânus se forma depois. Esses carinhas apresentam simetria bilateral, assim como moluscos, como plateumintos, nemateumintos, então o corpo pode ser dividido em duas partes iguais. Eles são triblásticos, ou seja, apresentam 3 folhetos embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme, e são animais que apresentam uma grande cavidade celomática, tanto que o celoma destes animais é utilizado como um esqueleto hidrostático, como um esqueleto hidráulico, para que o animal então consiga se movimentar, beleza? Bom, e aí os anelídeos são classificados em 3 classes, tá? Uma dessas classes é a classe oligoqueta, que inclui as minhocas. Queta significa cerda e oligo significa pouco. Então as minhocas são animais com poucas cerdas espalhadas pelo corpo. Já os poliquetos possuem muitas cerdas, tá? E a classe hirudina ou acaeta, que inclui as sanguessugas, são os animais que não possuem cerdas pelo corpo. Bom, sobre o tegumento, ou seja, sobre a pele desses animais, a epiderme é extremamente simples, tá? A epiderme é formada por pouquíssimas camadas de células, para que ocorra trocas gasosas pela pele, o que a gente chama de respiração cutânea, tá? Além disso, eles têm uma cutícula que é bastante permeável e pouco contribuem para evitar a perda de água por transpiração, e é por isso que eles dependem de ambientes aquáticos ou extremamente úmidos, tá? Na pele também são usadas as glândulas de muco para diminuir o atrito com o ambiente e facilitar a locomoção. Podem haver a presença de cerdas quitinosas nos oligoquetos e nos poliquetos. E nos poliquetos, as cerdas são tão visíveis, são tão grandes, tá vendo aqui, ó, que elas também são chamadas de parapódios, para facilitar a natação do animal, tá? Em relação ao sistema muscular, a gente vai entender como ela é dividida no próximo slide, ou no outro ainda, tá? Mas saiba que eles têm 2 musculaturas. A musculatura circular, que é mais externa, que circula o corpo do animal, e a musculatura longitudinal, que vai da cabeça até o ânus, que fica localizado na parte mais interna do corpo, tá? Eu também comentei que esses animais apresentam um celoma bastante grande, tá? E não só a parte externa do corpo, mas a parte interna também é dividida por septos, tá? A segmentação deles não é apenas externa. O corpo é internamente também dividido por septos. E aqui nós temos um corte transversal de um anelídeo, de uma minhoca, tá? Então vamos dar uma olhada nisso. Nós temos a epiderme, que é a camada mais superficial do corpo, tá? Bastante fina. A epiderme também é muito vascularizada, porque ocorrem trocas gasosas na epiderme e os vasos sanguíneos já contribuem para a distribuição de gases, tá? Abaixo da epiderme nós temos a musculatura circular, que, como eu tinha dito, é mais externa.
e a musculatura longitudinal, que é mais interna. As contrações musculares, tanto do músculo circular quanto do músculo longitudinal, atuam junto com essa cavidade em branco, que é o tal do celoma. Quando os músculos contraem, o líquido celomático é pressionado, o que contribui então para a locomoção. Tá? A gente sabe que isso é uma minhoca porque tem poucas cerdas, ó, tem uma aqui, tem outra aqui, espalhadas pelo corpo. Tá? Esses animais apresentam um sistema digestório completo, então existe um tubo digestivo, tá? E existem dobras no sistema digestório, como essa aqui, ó, onde eu estou apontando a seta agora, que corresponde a tiflossole, tem isso escrito em algum slide, relaxa, mas a tiflossole contribui para aumentar o contato de absorção com os nutrientes, beleza? A gente sabe também que esses animais apresentam um sistema circulatório, porque estamos observando vasos sanguíneos aqui, um dorsal e um ventral, e esses bichinhos também têm nefrídeos ou metanefrídeos, que contribuem para a eliminação de excretas por um poro excretor com X, né? Essa imagem aqui da internet está com um problema sério de linguagem, de português aqui, tá? Bom, e aí o seguinte, o sistema digestório, então, ele é completo. Esses animais têm uma boca e têm um ânus. Na sanguessuga, o sistema digestório é muito simples, porque eles se alimentam de sangue, ou seja, de partículas que já foram digeridas no sistema digestório, nutrientes muito pequenininhos. Então, nas sanguessugas, o sistema digestório é muito simples. Mas, nos oligoquetos, que são as minhocas, o sistema digestório apresenta algumas especializações. Então, repare que esses bichos têm a boca, depois uma faringe, que nada mais é do que um tubo, né, muscular, que transporta o alimento para o esôfago, tá? Os nomes são parecidos, né? São os mesmos, na verdade, em relação à anatomia humana, e depois isso é enviado para um papo, onde o alimento será armazenado. E depois do alimento armazenado no papo, o alimento é enviado para a moela. A moela atua como estômago mecânico, onde há a trituração do alimento. Depois o alimento passa para o intestino, onde ocorre mais digestões e principalmente absorção de nutrientes, beleza? E se você cortar aqui, ó, se você cortar uma minhoca num corte transversal, dá para observar que esses animais, ó, o lúmen do intestino nada mais é do que o espaço do intestino, e existem essas dobras internas chamadas de tiflossole, aqui, ó, que aumentam a absorção dos nutrientes. Essas células cloragógenas são células que contribuem para a digestão. Bom, em relação ao sistema circulatório, é importante lembrar que em todos os anelídeos o sistema circulatório é fechado, então o sangue só percorre no interior dos vasos sanguíneos. Tá? Existem dois vasos importantes, um vaso sanguíneo dorsal e outro vaso sanguíneo ventral. Existem vários pares de corações, tá? Que são nada mais do que vasos muito contráteis, e eles têm hemoglobina dissolvida no plasma sanguíneo. Eles não têm hemácias, mas eles têm hemoglobina, que é um pigmento respiratório que contribui para o transporte de gases. Bom, sobre o sistema respiratório, os oligoquetos, as minhocas e os iridíneos, que são as sanguessugas, realizam respiração cutânea. Já nos poliquetos, os parapódios podem contribuir para a respiração da forma de brânquias, tá? Então, nos poliquetos, os parapódios aumentam muito a absorção de gases através da pele no ambiente aquático, e alguns autores consideram aquilo como brânquia. Sobre o sistema excretor, cada segmento do corpo do animal apresenta um par de metanefrídeos. Repare aqui que nós temos o nefróstoma, que absorve as excretas que estão livres na cavidade celomática, beleza? Essas excretas, principalmente a amônia, são enviadas pelos nefrotúbulos aqui, ó, e elas são eliminadas pelos nefridióporos. Repare que cada segmento apresenta um par de metanefrídeos. Um metanefrídeo começa no segmento 1 e termina no segmento 2. Tá vendo? Começa em um, termina no outro. Começa em um, termina no outro. Bom, sobre o sistema nervoso, existem dois gânglios cerebrais, que equivale a um cérebro primitivo. Depois, um anel nervoso circunesofágico, que envolve o esôfago do animal. E aí depois parte-se um cordão nervoso longitudinal, ganglionar, tá? E ventral, porque passa abaixo do sistema digestório. Sobre o habitat desses bichinhos, faltou um acento aqui, sobre o habitat desses bichinhos,
Os oligoquetos são terrestres, as minhocas, né, vivem no ambiente úmido, fazem parte da teia alimentar, contribuem para a aeração do solo e também para aumentar a umidade do solo, já que esses animais criam galerias na terra, tá? Bom, as minhocas também facilitam para a penetração de raízes, principalmente raízes mais jovens, e claro que as minhocas atuam como decompositores, aumentando a quantidade de humus e de nutrientes disponíveis no solo. Sobre as sanguessugas, elas são animais ectoparasitas, beleza? São hematófagos, né? Sugam sangue de outros vertebrados, principalmente pelo lado externo do corpo, e eles apresentam importância médica, principalmente na medicina oriental. Já os poliquetos, que não tem imagem aqui nesse slide, né, são marinhos, alguns atuam como carnívoros, ou outros como filtradores. Daí, sobre a reprodução dos anelídeos, os anelídeos podem ser monóicos, ou seja, hermafroditas, que é o caso das minhocas e sanguessugas, ou dioicos, ou seja, terem sexos separados, que é o caso dos poliquetos. Nas minhocas e sanguessugas, a fecundação é cruzada, ou seja, a minhoca A passa esperma para B e a minhoca B passa esperma para A, beleza? Já nos poliquetos tem macho e fêmea, né? Beleza. Sobre o desenvolvimento, nas minhocas e sanguessugas, de novo, né? O desenvolvimento é direto, sem fases larvais, então quando o ovo eclode saem minhocas pocket, tá? Sem larva, e já nos poliquetos, a larva trocófora indica que esses animais têm desenvolvimento indireto. Poliquetos podem fazer reprodução assexuada por brotamento, mas principalmente por regeneração. Não é uma característica muito importante desse filo, tá? E bom, sobre os oligoquetos, sobre as minhocas, que é o mais citado quando falo de reprodução, a fecundação externa, tá? Então cuidado aqui. E eles têm um clitelo que se desenvolve num casulo com ovos. Vamos tentar entender essa imagem. Essa minhoca passa esperma para essa e essa passa esperma para outra, tá? Mas o que é importante lembrar é que os gametas, os óvulos e os espermatozoides se encontram dentro desse clitelo, que é o anelzinho diferente que as minhocas têm. Como a fecundação ocorre aqui, ó, no clitelo, que quando se destaca se torna o casulo, a fecundação é externa, ela ocorre dentro desse casulo, tá vendo? E não dentro do corpo do anelídeo, tá? E aí, quando o casulo se abre, os ovinhos eclodem e várias minhocas são liberadas no meio. E para fechar, vamos fazer uma questãozinha e já era. Olha lá, em uma aula de ecologia, o professor falou sobre a importância de alguns representantes do grupo dos anelídeos para o meio ambiente e de sua larga utilização no cultivo de produtos orgânicos. Sobre os anelídeos, é correto afirmar que são acelomados? Não, eu falei que o celoma é bem grande, né? O celoma atua como um esqueleto hidrostático. Então, a letra A e a letra B estão fora. Letra C, celomados, beleza. Possuem sistema excretor, possuem sistema circulatório fechado, beleza, tá? E liberam principalmente amônia como produto de excreção. A correta aqui é a letra C. Vamos procurar porque a D está errada. A letra D diz que esses animais são diblásticos, ó, diploblásticos, só que eles já têm 3 folhetos embrionários. E a letra E está errada porque cita que eles são deuterostômios. E os únicos filos deuterostômios são o filo Chordata e o filo dos equinodermos. Portanto, a correta aqui, letra C. Demorou? Bom, até mais. Falou! Ai, ai.